Bom dia, irmãos. Graça e a paz. Que Deus possa abençoar você que está na sua casa, assistindo o culto nessa manhã. Não sei se você está desfrutando aí de um café da manhã, de repente. Deus esteja abençoando o seu dia, que você já possa ter um coração grato nessa manhã, né? De saber que Deus já tem cuidado de você e já tem trazido provisão para sua casa. Nesse dia, né, nessa manhã, nós vamos estudar acerca do tema, mais uma vez, a martiologia, né, a doutrina do pecado e, especificamente, sobre o tema de como vencer o pecado e seguir a ética cristã, o qual eu escrevi aqui. Peço desculpa, não vou usar a lousa porque minha letra é muito feia, como vocês podem ver. Mas a gente foi disponibilizado no grupo da igreja, no grupo do informativo da igreja, um documento, né, que é basicamente os slides de tudo que a gente vai falar aqui. Você pode acompanhar através desse documento, se você estiver utilizando a TV da sua sala. Você pode usar no celular, né, e de repente acompanhar aí a aula e seguir a linha de raciocínio que eu vou traçar aqui para a gente. Bom, primeiramente é um tema extremamente complexo, né? Então, lidar com ele vai ser uma coisa complexa. Então, eu espero que Deus possa usar esse tema para transformar a sua vida, né? Que Ele possa estar transformando o seu coração nesse dia e te moldando segundo a imagem do Filho dele. Bom, eu gostaria de fazer a leitura, inicialmente, para a gente poder orar. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos, no capítulo 8. A gente vai ler do versículo 13. E eu vou me ater a ele, basicamente. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Então, farei a leitura na Nova Almeida atualizada. Assim diz a palavra. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, oremos, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, mais uma vez nesse dia, eu, a Tua igreja, nos colocamos na Tua presença para, primeiramente, agradecer, Senhor, pois o Senhor nos tem concedido a oportunidade de estudar temas tão importantes para a vida cristã, temas tão profundos que mexem conosco, que transformam a nossa vida e que, transformando a nossa vida, nos levam para mais próximo de Ti. Eu agradeço, Senhor, a oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui hoje, pois é uma grande oportunidade, primeiramente, poder Te servir. E eu sou muito grato de poder servir essa igreja, pois esses irmãos, com certeza, como o Senhor muito bem sabe, são uma bênção. Que o Senhor possa estar transformando o coração de cada um conforme o Teu Espírito, Senhor. Que não seja eu ou qualquer pregador que vem aqui na frente a falar, mas é o Teu Espírito quem ensina. É o Teu Espírito quem traz a palavra aos nossos corações e é Ele quem modifica os nossos corações. Senhor, que essa verdade falada aqui nesse versículo, de que se nós mortificarmos a nossa carne, então nós certamente viveremos, que isso seja uma verdade na nossa vida, que isso seja uma verdade nos nossos dias, que isso seja uma verdade diária, Senhor. Que o Senhor possa produzir isso em nós por meio do Teu Espírito. Eu oro pedindo que o Senhor transforme cada um, Senhor. Que não seja mais uma pregação, que não seja mais uma aula, mas eu creio que um tema tão importante como esse realmente precisa ser estudado e produz diferença na vida do cristão. Por isso eu oro, orando e pedindo, no nome do Senhor Jesus, e pedindo que o Teu Espírito guie esse momento. Amém. Bom, irmãos, então basicamente a gente vai tratar aqui em primeiro lugar de Romanos no capítulo 8, versículo 13, como eu li agora, e eu vou fazer uma separação, não sei se vocês estão visualizando aí no documento que foi mandado no grupo, mas eu vou fazer uma separação em 5 partes, né? A gente vai fazer exatamente na ordem que está aí no documento, do qual eu vou tratar individualmente de algumas palavras-chave do texto, né? E assim a gente vai poder ter um olhar geral, né? E mais aprofundado acerca do que o que esse texto está falando para nós, né? Em primeiro lugar aqui nós vamos tratar acerca do dever, né? Que o texto coloca para nós, mortificarem os feitos do corpo, né?
a gente vai tratar de quem são essas pessoas, quem que tem que mortificar os feitos do corpo, né? Então a gente vai tratar e vai entender quem são essas pessoas. A gente vai tratar e entender a promessa que é feita, ou o resultado, né, de que certamente viverão essas pessoas que mortificarem os feitos do corpo. A gente vai tratar do meio pelo qual isso é feito, a causa, o modo como isso é feito, que é pelo Espírito. E, por último, a gente vai tratar da contraposição que é feita com as obras da carne, no início do versículo, e a condição que é colocada aqui, que se vocês cumprirem com toda essa agenda, colocando dessa forma, então vocês alcançarão a promessa que é feita no versículo, no final do versículo. Então, basicamente, irmãos, eu gostaria de iniciar, né, e nós vamos falar sobre esse dever, né, esse dever de mortificar os feitos do corpo. Quando eu falo dever, irmãos, e aqui a gente olha para o texto novamente, do qual ele fala, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, a gente precisa entender o que é mortificar em primeiro lugar, né? Porque assim, é uma palavra estranha e talvez seja um pouco nova, mas basicamente mortificar, né, como vocês veem aí, significa matar, aniquilar ou destruir, né? É basicamente você literalmente matar o velho homem. É literalmente você aniquilar tudo dele que ainda existe em você, eliminar de você. Então, a missão ou o dever da pessoa aqui, segundo o texto, é de mortificar os feitos do corpo, ou seja, matar os feitos do corpo, eliminar os feitos do corpo da sua vida. E que corpo? Quando Paulo fala de corpo, do que ele está falando? Né? Aqui a gente vai ver, se vocês lerem, né, o início do capítulo, Paulo ele vai fazer uma relação entre as pessoas que vivem na carne e as pessoas que vivem no espírito, né? E essas pessoas, elas colhem aquilo que elas plantam, ou aquilo que elas buscam. Então, se você anda segundo a carne, você vai colher as coisas da carne. Se você anda segundo o espírito, as coisas do espírito. E, evidentemente, aquele que anda segundo a carne, assim como diz no versículo 6 do capítulo 8, fala para a gente que, pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Ou seja, tem um resultado para a ação de andar na carne, tem um resultado para a ação de andar no espírito. Dessa forma, o que Paulo está falando quando ele fala de corpo? Paulo está fazendo essa relação de corpo sendo a mesma coisa que a carne que ele está falando até agora. E a gente pode ver essa relação de Paulo quando ele vai lá em Romanos, quando a gente olha em Romanos 6,6, eu vou usar bastante, irmãos, assim, referências. Então, eu peço que vocês mantenham a Bíblia aberta no Romanos 8, né, porque a gente vai estar constantemente voltando ali. Mas se vocês olharem, e também vocês são livres para de repente ir aos versículos e buscar, mas eu estarei lendo todos eles aqui para vocês, tá bom? Então, em Romanos 6,6, o texto diz o seguinte para a gente: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ou seja, o corpo do pecado, e esse corpo que Paulo está fazendo relação, é o mesmo corpo o corpo que ele falou no capítulo 8, é esse mesmo corpo do pecado que ele está falando aqui no capítulo 6, e o qual a gente consegue entender do que Paulo está falando, né? E é engraçado que o texto vai falar para a gente que esse corpo do pecado ele deve ser destruído, né? É até engraçado porque quando foi proposto o tema, né, como vencer o pecado e seguir a ética cristã, é interessante que eu fui procurar em português, né, alguns livros, materiais para ler acerca do tema, e eu acho que eu me surpreendi um pouco porque não tem muitos materiais acerca disso em português. Na verdade, alternativamente ao material que eu li, e que eu recomendo, né, que você possa ler também, apesar de ser uma leitura difícil, eu tive dificuldades para ler, eu achei um falando que o nome era Mais Esperto que Satanás, ou Mais Esperto que o Diabo, e aí falam, não julguem o livro pela capa, eu julguei pelo título, e eu preferi não ler e escolhi uma outra obra, né, com o título de Para Vencer o Pecado e a Tentação, do nosso irmão John Owen, que viveu alguns séculos atrás, né?
E verdadeiramente, irmãos, foi engraçado porque é uma coisa muito profunda e um tema de ser achado obras dessas em português, sendo tão relevantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, algo que a gente lida e que a gente, contra o qual a gente luta diariamente, deveria ser mais estudado, deveria ser mais buscado, deveria ser melhor compreendido, deveria ser mais aprofundado no sentido geral. E, bom, passando dessa citação, né, feita aqui, a ideia que o texto coloca para a gente é que um grupo de pessoas tem o dever e a função de mortificar os feitos do corpo, e os feitos do corpo aqui, entendido como as obras da carne, no qual nós temos relato em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 a 21, segundo o que o texto nos coloca, que são as obras da carne, eu lerei aqui para vocês, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui para a gente é que justamente um grupo de pessoas, do qual a gente vai entender quem são esse grupo de pessoas, eles devem aniquilar, eles devem lutar contra essas obras da carne, lutar contra essas coisas para que elas não venham à tona, para que elas não afetem a nossa realidade ou nos matem, em certo sentido. Então, o que Paulo propõe aqui, e aqui eu faço a leitura também de Romanos 6,19, o texto vai falar o seguinte: falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Então aqui no capítulo 6, eu até queria ler o capítulo todo, mas eu acho que não dá tempo. Paulo está falando sobre o fato de que antes nós éramos escravos do pecado. O pecado era o nosso senhor. Existia uma lei do pecado, da qual ela usava os nossos membros, seja as nossas mãos, sejam os nossos olhos, seja a nossa mente, para praticar esses atos, esses feitos da carne, essas obras da carne, seja para praticar masturbação, talvez para praticar os olhos vendo coisas que não devem, seja pornografia, seja cobiçando coisas, diversas formas, a nossa mente completa de imoralidade, de impurezas. Então, nesse sentido, o nosso corpo ele era escravo do pecado e ele era usado tão somente para essas finalidades. E é isso que Paulo está falando aqui para a gente, que é justamente contra isso que o cristão deve lutar. Mas eu quero fazer algumas citações, né, dando continuidade aí, passando da terceira página, quarta página. Eu não coloquei numeração, mas eu acho que não dá para ver aí. Muitas vezes, irmãos, nós temos a impressão, né, ou podemos ter a leve impressão, de que o pecado ele é algo com que a gente lida por 10 minutos, ou a gente lida por um dia, e amanhã hoje eu me livrei do pecado, então amanhã eu não preciso lutar mais. Só que isso não é verdade. Isso não é uma realidade na nossa vida. O pecado, na verdade, ele é problemático, e ele se apresenta diariamente na nossa vida. Diariamente, o pecado se encontra ali, seja do ponto de vista externo, ou seja no nosso coração. Diariamente, ele tenta achar meios de se mostrar e de então nos levar a praticar essas obras da carne. Por isso que a mortificação do pecado, ou seja, matar o pecado, né, é justamente uma missão diária do crente. Se a gente olhar aí, o texto citado que eu coloquei aqui foi 1 Coríntios 9, 27, um texto bem interessante no que ele se propõe e bem profundo.
O texto fala o seguinte para a gente: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Ou seja, Paulo ele lutava contra o pecado dele recorrentemente, porque Paulo pregava o evangelho. E se Paulo não vive o evangelho que ele prega, então, em certo sentido, eu imagino o sentimento de Paulo de chegar ali, pregar e saber que as pessoas olham para você e falam: olha, mas a pessoa não vive aquilo. E a grande verdade, irmãos, é que aquele que se encontra aqui na frente, ele se encontra justamente nesse tipo de posição, né? Até esse versículo pegou um pouco, né, para mim, de olhar e olhar para esse zelo de Paulo, de que o nosso testemunho, ele conta muito em relação ao que a gente prega. Porque se as duas coisas estão desalinhadas, então a nossa palavra, eu vou colocar dessa forma, a nossa palavra, ela entra em descrédito, mas a realidade é que o que a gente está fazendo é por causa do mau testemunho que a gente tem, por deixar essas obras da carne virem à realidade, nós, por meio de um mau testemunho, nós descredibilizamos o Evangelho, nós descredibilizamos a palavra de Deus, o que nós pregamos. E isso é muito sério. Isso é muito sério para mim, que estou aqui pregando. Isso é muito sério para você que fala que você é cristão no seu trabalho, para você que fala que é cristão na sua família, para você que fala que é cristão em qualquer lugar, para você que se apresenta como um seguidor de Cristo. Porque quando essas duas coisas não andam juntas, então as pessoas olham para nós e elas falam: mas qual é o sentido? Ele prega algo que ele não vive, ele prega algo que ele não faz. E é por isso que nós, como cristãos, não servimos e não seguimos a homens, mas seguimos a Deus. Nós olhamos para Cristo, porque homens são falhos, mesmo dentro do ambiente da igreja. Seja o pastor, seja o líder de ministério, seja o líder na diretoria, independente disso, todos somos pecadores, irmãos. E essa é a grande importância de olhar para o único que é justo e que não falhou. Por esse motivo, irmãos, Paulo subjuga a carne dele com frequência, diariamente. Diariamente ele luta contra isso. E a grande questão, né, em certo sentido, mas por que Paulo tem que lutar contra a carne dele diariamente? Ora, é simples, em certo sentido. O fato é que a carne diariamente tenta nos dominar. Diariamente, ela tenta fazer com que nós cedamos aos desejos dela. E quais são esses desejos? Bom, que eu satisfaça qualquer tipo de coisa. Pense comigo. Muitas vezes, eu me encontro, em certo sentido, em alguns momentos nessa situação, de me sentir um pouco ansioso, e então o que eu vou fazer para lidar com essa ansiedade? E aí, quando você se encontra nesse momento, você fala: não, eu vou buscar qualquer coisa que seja um anestésico para o meu problema. Eu não dou solução para o problema. Eu não mortifico o pecado. Eu não afronto, não confronto. O que eu faço é fugir dele e então dar um anestésico para que ele saia de vista e eu não dê mais atenção para isso. Só que a realidade é que nós lutamos contra a carne constantemente, pois constantemente ela tenta nos dominar, constantemente ela tenta guiar a nossa vida. E a realidade é que quando nós guiamos a nossa vida, é basicamente a própria carne guiando a nossa vida. E ela fazendo os próprios desejos, porque quando nós fazemos os nossos desejos, nós basicamente estamos nos idolatrando. E quando nós estamos nos idolatrando, nós estamos satisfazendo a carne. É até engraçado que eu me recordo que há algum tempo atrás eu fui conversar com um colega de trabalho acerca dessa questão de desejo sexual. Ele falou: não, mas assim, é uma coisa natural do homem, do ser humano, ter desejos sexuais. E então eu fiquei: tá, é uma coisa natural do homem, mas a questão é,
a natureza do homem foi corrompida pelo pecado. E a partir do momento em que a natureza do homem foi corrompida pelo pecado, esses desejos, eles são satisfeitos de formas incorretas. Até ouvi numa pregação, né, acho que do pastor Augusto Nicodemos, ele falou que a forma de Deus satisfazer o prazer sexual é o casamento, e não fora disso. Então, é um dos pontos, né? Então, aqui eu gostaria de trazer para vocês, se nós olharmos, eu não vou fazer a leitura, vou só citar, mas Gálatas 5,17 vai falar que o Espírito milita contra a carne e eles, sendo opostos, lutam entre si para que se estabeleça o domínio sobre aquela vida. E em Tiago, capítulo 1, versículo 14, vai falar para a gente que Deus não nos tenta, mas que a nossa tentação vem da cobiça do nosso próprio coração. É porque nós buscamos coisas para satisfazer os nossos desejos, que são coisas que vêm de desejos íntimos, que vêm de coisas internas nossas, que nós então somos tentados. É por essas coisas que nós somos tentados. Ou seja, o pecado ele vai muito além do que só a perspectiva externa, do que só as coisas que nós pegamos e fazemos no dia a dia e que impactam as pessoas. Ela surge na cabeça, ela surge no coração em primeiro lugar. E aí você me fala, bom, mas e aí? Beleza, você está falando tudo isso, mas Cristo não morreu na cruz e não pagou pelos nossos pecados? Certo? Cristo nos livra da condenação dos nossos pecados. Correto? Faz todo sentido. Você está certo. Porém, entretanto, todavia, não é porque você foi ressuscitado com Cristo, que você morreu com Ele, e morreu para o pecado, e foi ressuscitado com Cristo, que ainda não há vestígios do pecado na sua vida. E é por isso que você não é isento da obrigação de lutar contra o pecado, porque você justamente foi salvo desse pecado. E se você foi salvo desse pecado, agora você tem que desfrutar das coisas que Deus te oferece. E justamente voltar para o pecado é você deixar de desfrutar do que Deus te oferece em Cristo. Dessa nova vida, dessa liberdade de viver a palavra dEle, de seguir a vontade dEle. E o pecado nos impede disso. Então, segundo o que eu disse já, e agora farei a leitura do texto, perceber que o pecado é uma coisa interna é extremamente importante para o cristão. Porque você pode querer tratar, por exemplo, vou usar o exemplo da... Eita, bate aqui. Vou usar o exemplo da fofoca. A pessoa ela pode falar assim, eu sei que eu tenho dificuldade com fofoca. E aí ela localiza o que leva ela a fofocar, ou seja, os ambientes de tentação que levam ela a fofocar. Beleza, qual ambiente me leva a fofocar? O ambiente que me leva a fofocar ou falar mal das pessoas é quando eu estou com determinada pessoa. Então, ela se afasta da pessoa, e então ela para de conviver com aquela pessoa, e então ela fala, meu problema quanto a fofoca está resolvido. Porém, isso é uma solução externa para o problema. A questão é, por que você fofoca? Por que você tem uma língua maledicente? É porque eu gasto meu tempo ouvindo as pessoas falarem mal da vida dos outros. Quando as pessoas estão falando, eu estou ali ouvindo. Eu ouço programas que falam acerca disso. Eu gosto de ouvir acerca desses assuntos. Então, qual é o grande problema? O problema é interno. Você está se enchendo de um monte de fofoca e o que você vai ter para dar em qualquer momento da sua vida, por mais que você não chegue e fale da vida das pessoas, e esteja num ambiente próprio para isso, mas toda vez que você abrir a boca, o que vai sair da sua boca é justamente palavras maldosas, porque você se encheu disso. Então, nesse sentido, o que Jesus coloca para a gente, em Mateus 15, Mateus capítulo 15, do versículo 15 ao 20, é o seguinte: e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora?
mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então a questão que eu estou falando, irmãos, não é para você não lidar com o pecado externo e não se afastar de ambientes que te levem a pecar. Mas a questão é você olhar para o que causa isso. Buscar a origem. É mais profundo. Primeiro, para a gente derrotar um inimigo, para a gente conseguir mortificar o pecado, a gente precisa localizar ele. A gente precisa entender de onde ele vem. O que na minha vida me leva a isso? O que tem me influenciado a isso? É a forma como eu vejo o mundo? É a forma como eu olho as coisas? É dessa forma? É isso que me leva a uma atitude de pecado? Essa é a grande questão. John Owen vai fazer uma citação no livro dele, que foi o livro que eu usei para fazer esse estudo, e ele vai dizer o seguinte, aí vocês têm isso aí na página 5. Mortifique o pecado, seja essa sua obrigação diária, cumpra enquanto viver, não deixe de realizá-la nenhum dia, mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. E a grande questão, irmãos, Deus concedeu muita sabedoria a esse homem, e o Espírito inspirou de forma profunda, porque eu reparo que ele trata de questões profundas da alma, ele vê como a palavra de Deus se aplica na realidade das pessoas de uma forma tão profunda que eu fiquei um tanto quanto abismado quando eu li o livro. E glória a Deus pela vida dele, porque Deus o usou para que nos concedesse essa oportunidade de trazer esse estudo hoje. Então, nesse sentido, irmãos, saiba que certos pecados você não derrota um dia. Não é você caiu hoje em um pecado e você fala, não, Senhor, agora eu não vou mais pecar. Agora eu faço um acordo com o Senhor, eu faço um acordo comigo mesmo e a partir de hoje eu não peco mais. Irmãos, é uma luta diária. Às vezes pode ser que em questão de semanas você não mais cometa aquele pecado, mas você tem que estar sempre vigilante, porque a realidade é que ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode reaparecer a qualquer momento. Se você não estiver prestando atenção, ele vai te matar. Cometê-lo vai te matar. Por isso, perceber isso é extremamente importante para o cristão. É uma luta diária. É perceber o pecado e mortificar, matá-lo diariamente. A gente vai falar mais lá para frente como a gente faz isso. Bom, agora a gente vai tratar da questão dos sujeitos. Primeiro a gente tratou do dever, né? Olha o que as pessoas têm que fazer. Elas têm que matar o pecado. Mas quem são essas pessoas que têm que matar o pecado? Se vocês olharem no capítulo 8 de Romanos, no versículo 12, a gente vai ter uma clareza maior de quem é esse grupo de pessoas. O texto vai dizer para a gente, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se tivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês... E aí ele falou, se vocês, no capítulo 13, e de quem que ele estava falando antes, no versículo 12, estava falando dos irmãos. Quem são os irmãos? Irmãos em Cristo. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Então Paulo está relacionando aqui que as pessoas e o grupo de pessoas que deve lutar contra o pecado, que deve matar o pecado na sua vida, localizá-lo e diariamente lutar contra ele, justamente os cristãos. E por que são os cristãos? Por que não são os descrentes? Por que não são as pessoas que estão no mundo? De forma muito clara, a gente tem no próprio capítulo 8, no versículo 5, aqui na primeira parte do versículo, ele deixa isso claro para a gente. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Ou seja, irmãos, se você busca as coisas da carne, se você se enche das coisas da carne, o que é que você vai querer mais? Coisas da carne. Faz algum sentido para você
lutar contra o pecado se você só busca as coisas da carne? Não faz sentido nenhum. Por quê? Porque eu peco e tenho prazer no pecado. Se eu peco e tenho prazer no pecado, então eu já recebi a minha recompensa, em certo sentido. É como os mestres fariseus, né? Que eles oravam em locais públicos para que as pessoas vissem, e aí Jesus fala que pode ter certeza que eles já receberam a recompensa deles, ou seja, eles já receberam o reconhecimento das pessoas. É a mesma lógica, em certo sentido aqui, de que aquele que busca prazer no pecado e ele se satisfaz em receber esse prazer no pecado, de forma alguma ele vai querer eliminar o pecado da vida dele para então desfrutar da vida com Deus, do relacionamento com Deus, para desfrutar do que Deus tem para ele. Ele não vai fazer isso, porque não faz sentido. Ele não se alegra com Deus, ele não se satisfaz em Deus. É uma ação incoerente. Então, nesse sentido, nós como cristãos precisamos perceber o pecado na nossa vida e lutar para matá-lo. A grande questão é que muitas vezes, irmãos, pode ser que durante a nossa caminhada cristã, nós percebamos o pecado na nossa vida, reconheçamos que ele está ali, mas quando ele chega na nossa frente, o que a gente faz? Não é nem correr para Deus, não é buscar resolver o problema, não é confrontar o pecado, mas o que a gente faz é correr e buscar um anestésico. Anestésico não resolve o problema. Para o cristão não resolve o problema. Não adianta você buscar um anestésico, porque o que ele vai fazer é te deixar sonolento e ele vai tirar da sua mente a percepção de que o pecado está ali, mas você não resolveu o problema. E quais anestésicos que a gente busca? De forma muito simples, irmão. Século 21, a gente tem redes sociais, a gente tem Netflix, a gente tem videogame, a gente tem jogos, a gente tem filmes, a gente tem N coisas. Existem diversas coisas que nós podemos buscar como anestésico para que nós, em vez de lutarmos e mortificarmos e matarmos o pecado na nossa vida, nós vamos para essas coisas e então esquecemos ou fingimos que esquecemos que elas existem. E se eu não citei algum desses possíveis pecados que você, algum desses dos anestésicos que você tem usado, pode ter certeza que Deus está falando para você sobre o anestésico que passou pela sua cabeça. Então nós como cristãos temos que buscar resolver o problema. Cristo nos salva do pecado. Ele não nos deu nova vida, Ele não nos deu uma nova natureza, Ele não nos deu um novo espírito, Ele não nos salvou para nós permanecermos vivendo no pecado, porque não faz sentido. Na verdade, é uma atitude até incoerente quando a gente olha para Romanos no capítulo 6, e eu vou dar uma corrida porque já é 33, mas, no sentido geral, o que o capítulo 6 de Romanos está falando é que nós antes vivíamos sob o senhorio do pecado. Ou seja, se nós vivíamos sob o senhorio do pecado, ele pagava um salário para a gente. Qual o salário que o pecado paga? O salário paga a morte. Ele te destrói. E destrói tudo à sua volta. Mas agora você morreu para o pecado e você tem nova vida em Cristo e você pode desfrutar dessa nova vida em Cristo porque agora Jesus é o seu Senhor e agora Ele te libertou para escolher viver a vontade dEle e você escolhe o pecado de novo. É como se você estivesse traindo a Deus. John Owen vai fazer uma citação novamente e eu gostaria de citar aqui, para a gente encerrar essa questão de quem são essas pessoas. E o texto vai falar para a gente, e ele vai falar para a gente o seguinte: os mais excelentes crentes, seguramente libertos da condenação do poder do pecado, ainda assim devem tomar cuidado por toda a vida, repito, de mortificar o poder do pecado que habita no interior deles. O pecado está lá, irmãos. Às vezes ele está quieto. E se ele está quieto, existem duas possibilidades. Ou ele está maquinando alguma coisa muito grande, ou você não está percebendo ele.
E se você não está percebendo ele, pode ser que ele já tenha te matado o suficiente para você sequer ter noção de que ele se encontra na sua realidade, que ele se encontra à sua volta, que ele te afeta. Ele virou um colega. Infelizmente, ele virou um amigo. E o nosso amigo é Jesus, não o pecado. Por isso, não se contente. Não olhe para o pecado e considere que ele está lá e está tudo bem ele estar aí, porque não está tudo bem ele estar aí. Não é legal. Mortifica, mata ele. Por isso, se você tem tido essa dificuldade, se tem um pecado que tem estado presente em você e você não consegue matá-lo, então, que você possa saber e ter a consciência de que reconheça-o em primeiro lugar. E ore a Deus, e aqui a gente vai aprender, para que Ele possa destruir o pecado em você. Tá? Eu vou tratar agora, né, a gente está na 8ª página, o texto vai falar para a gente sobre a promessa / resultado, né? O resultado de você matar o pecado. Por que eu coloquei a esperança antes do meio pelo qual a gente mata o pecado? Porque eu considero que a questão do meio pelo qual a gente mata o pecado é o mais complicado e o mais importante, no qual tem mais dificuldades e mais erros da parte dos cristãos. Da minha parte, inclusive, durante um bom tempo da minha vida. Esse estudo também fez muito bem para mim, né? Que Deus possa estar te abençoando nesse dia. Bom, a promessa que é feita no final do versículo 13 é que aqueles que mortificarem os feitos do corpo certamente viverão. E, irmãos, imagina você passar a sua vida e você matar o pecado, mas vou colocar dessa forma, você não ganha nada com isso. Você matou o pecado na sua vida, você eliminou o pecado da sua vida, vamos dizer que você conseguisse fazer isso, né? Mas você eliminou o pecado da sua vida, então, e agora? A Bíblia ela faz uma promessa para a gente. Ela faz a promessa de que aqueles que eliminarem e mortificarem o pecado na sua vida, eles viverão. E onde está a vida, se não em Cristo, se não em Deus, se não em viver segundo a palavra de Deus? Essa é a vida, o próprio Cristo manifesto em nós. Então, essa promessa feita, a promessa feita nesse trecho, traz um alívio à alma do crente, por saber que os esforços empregados na luta contra o pecado o levarão a viver em comunhão mais intensa e frequente com Deus. Irmãos, quantos de vocês, né, não percebem, já perceberam que o quanto o pecado ele arranca o nosso tempo com Deus? Ele tira as possibilidades que nós tínhamos de desfrutar da presença de Deus, de desfrutar de um relacionamento com Deus. Ele nos torna frios e alheios à obra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso é horrível, pelo menos para o crente. Nesse sentido, mortificar o pecado concede espaço para o desfrute e delícias que há na presença de Deus. Quando você mata o pecado, irmãos, você tem um espaço na sua vida agora para substituir com tempo para Deus, com tempo para glorificar a Deus, para orar a Deus, para ler a palavra. O tempo da Netflix, o tempo talvez das redes sociais, o tempo que você gasta em todas essas coisas que consomem o seu tempo, agora você eliminando eles, você tem espaço na sua vida para dar esse tempo para Deus. E o que é engraçado, a pandemia revelou como nós somos bons em dar desculpas. Bons em dar desculpas, muitas vezes usando, vou fazer até brincadeira, muitas vezes usando Romanos 7, né, como uma forma de justificar o motivo da gente não conseguir vencer o pecado. Mas hoje Deus vai te dar a oportunidade de falar, olha, é assim que você faz. E vence, e funciona.
Se você crê nessa palavra, se você crê no que a palavra de Deus fala, então esse método funciona. Não estou dando receita, tá? Porque eu não vou te dar uma listinha do que você faz para vencer seu pecado. Porque eu acredito que isso não é possível. Porque cada um tem uma dificuldade, cada um é tentado de uma forma. É muito individual de cada pessoa. Essa tentativa de dar uma lista da qual você resolve o problema da pessoa não é uma atitude sábia. Porque nem todo mundo lida com as coisas do mesmo jeito. Nem todo mundo é tentado da mesma forma em relação a um mesmo pecado. Por esse motivo, nós vamos tratar, evidentemente, do poder que é utilizado, do meio para mortificar esse pecado, mas não das formas como nós localizamos eles e como nós percebemos que eles acontecem na nossa vida, né? Então, o que acontece, irmãos, é justamente que muitas vezes nós usamos Romanos 7 para falar, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. E o que é engraçado, irmãos, é que realmente há uma lei do pecado que está na nossa vida e que ela dificulta a nossa possibilidade de comunhão com Deus. Isso é uma realidade. Mas você não deve usar o texto bíblico como pretexto para a desculpa de você não conseguir vencer o pecado. Porque Deus te dá todas as armas possíveis e te dá o Espírito Santo dele para que você possa vencê-lo. Não faz sentido dizer que o pecado é mais forte do que Deus, porque é basicamente isso que a gente faz quando a gente dá esse tipo de desculpa. E mais profundo ainda, e mais pesado ainda, é que a gente pega a palavra e a gente usa ela nesse sentido. Olha, eu não consigo fazer isso, mas poxa, é que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Irmão, não. O bem que você quer fazer, você pode sim fazer. Cristo te deu liberdade, te libertou da prisão do pecado, segundo o relato de Romanos 6. Você tem sim a possibilidade de escolher fazer a vontade de Deus. É evidente, irmãos, segundo se a gente estudar melhor acerca da doutrina do pecado, que nós também pecamos por desatenção. Mas nós também, irmãos, pecamos por uma ação de rebeldia. Às vezes você peca deliberadamente. Isso é problemático. Então, nesse ponto, irmãos, e aqui dando fazendo um encerramento dessa parte, em certo sentido, a realidade é que o pecado ele afasta o nosso intelecto de Deus, afasta a nossa atenção às ações e cuidados diários de Deus, nos incapacita de reconhecê-lo e de nos relacionarmos com Ele diária e frequentemente. O pecado, ele tira a nossa atenção das coisas que realmente importam. Ele nos impede de olhar para o céu, de olhar para o dia lindo que está à nossa frente, de reconhecer a glória de Deus nesse ambiente, como relata Salmo capítulo 19, ali no versículo 1, de que os céus revelam a glória de Deus. A realidade, irmãos, é que o que o texto bíblico relata para nós é que, poxa, quantas vezes nós perdemos esses pequenos detalhes das ações de Deus na nossa vida, porque a nossa atenção está voltada para coisas secundárias ou para o pecado. Isso não significa que todas as coisas que tiram a minha atenção, eu vou colocar dessa forma, deixa eu fazer um ajuste aqui no pensamento, isso não significa que as coisas são ruins por si mesmas. Isso não significa que assistir um filme é problemático. O problema é você assistir filme o dia inteiro e você ia reservar aquele tempo para você orar, e aí você fala, eu vou assistir um filme, e aí você vai assistir o filme em vez de orar, ou em vez de ler sua Bíblia, ou em vez de fazer qualquer coisa do tipo que te traga crescimento espiritual e comunhão com Deus. Não há problema em assistir filme. Não há problema em você desfrutar de um momento de lazer. Não, de forma alguma. As coisas em si não são pecado. Essa mesa não é pecado. Mas a forma correta com a qual eu a uso pode mostrar o pecado que está dentro de mim.
Então, nesse sentido, o que o texto vai falar para a gente é do Salmo capítulo 40, versículo 12, eu tenho 15 minutos. O texto vai falar para a gente, nesse texto, o seguinte: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Então, o pecado, irmãos, quando cometido, e quanto mais ele é cometido, e quanto mais ele é ignorado, mais ele agrava a nossa situação perante Deus, e mais dificuldades nós temos de buscarmos a esse Deus, por conta do pecado, que destrói o nosso ser, que tira a nossa atenção das coisas de Deus. E aqui diz, eu vou encerrar esse ponto: pois viveremos, pois justamente o que mata o crente é o pecado, pois esse é o salário que ele paga aos seus servos, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo. Até houve uma vez, irmãos, que eu achei até engraçado, né? Porque existe um ditado por aí que as pessoas falam de graça até injeção na testa, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, mas Deus dá a salvação de graça, por que você não aceita? Às vezes dá vontade de fazer essa piada para a pessoa. Mas a gente sabe que é uma obra do Espírito, né, irmãos? Porque a questão é, pois andar como Cristo é viver, e andar como o mundo é estar morto. Então, aqui nós falamos até agora sobre a necessidade de matar o pecado na nossa vida, quem são as pessoas que devem matar o pecado, que devem lutar contra o pecado, e a gente falou da promessa vinculada a se você agir dessa forma. E agora a gente entra no ápice, colocaria, do estudo, que é, beleza, você falou tudo isso até agora, mas como que eu mato o meu pecado? O texto é bem claro com a gente. E eu vou ler de novo. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito, mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. E por que o Espírito, irmãos? Por que não eu? Por que eu não vou lá e luto contra o pecado e venço? Primeiro, porque eu não consigo vencer o pecado. Porque quem venceu o pecado foi Cristo. E a forma de Deus aplicar a vitória de Cristo sobre o pecado que existe na nossa vida é justamente usando o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo que habita em nós é quem tem poder para lutar contra o pecado. Afinal, se nós lermos em Gálatas, no capítulo 5, versículo 17, como eu já citei anteriormente, o oposto à carne, a essas obras da carne, a andar pela carne, ao domínio da carne, é o Espírito. É Ele quem luta contra a carne. E é Ele quem tem a possibilidade de vencer a carne, não eu. Não as minhas obras. Não as minhas melhores ações, não a minha estratégia para vencer o pecado. Quem vence o pecado na minha vida é o Espírito. E aqui é evidente que eu vou explanar de forma mais aprofundada, para que a gente não tenha dúvidas e não ache que nossa ação ela é ficar de braços cruzados enquanto o Espírito, faz todas as coisas. Porque se você não fizer nada, irmãos, você vai viver pela carne. Né? Você vai caminhar e vai fazer a vontade da carne, você não vai fazer a vontade do Espírito. Portanto, exige uma ação da nossa parte, ativa também. Em 2 Pedro, aí no capítulo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, o texto vai falar para a gente o seguinte. Deixa eu fazer a leitura aqui. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade,
pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, certamente vivereis, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então aqui, irmãos, é justamente a natureza divina, essa dádiva que é o Espírito Santo, que é concedido por Deus, que justamente traz consigo a obra redentora de Cristo, é que luta e destrói o pecado na nossa vida. Não é o nosso próprio braço, não é a nossa própria mão. E justamente, irmãos, o que é interessante de perceber é a forma como o Espírito, ele luta contra o pecado. Porque quando a gente vai lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 17 ao 25, farei a leitura aqui novamente, o texto diz para a gente o seguinte: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, o mas da Bíblia é uma coisa linda, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, irmãos, quando nós caminhamos e deixamos o Espírito guiar a nossa vida, então o fruto do Espírito, que justamente contrapõe as obras da carne, é o que vai ir de encontro, que vai derrubar essas obras da carne. Porque de forma muito simples, assim como Paulo colocou, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Ou seja, irmãos, esse fruto produzido pelo Espírito na nossa vida, ele é uma substituição da obra da carne. E se você produz e se tem o fruto do Espírito na sua vida, não tem obra da carne. Não tem obra da carne, pelo menos não no mesmo grau. Isso não quer dizer que você não cometa pecados, mas isso quer dizer que muito mais claramente pode ser visto o fruto do Espírito na sua vida. Ao mesmo passo em que o contrário também é verdade. Se você anda segundo a carne, alimenta a carne, se você dá suporte para a carne, é evidente que a carne e as obras da carne vão ser muito mais evidentes na sua vida do que a obra do Espírito, do que o fruto do Espírito. Por isso, trabalhemos para permitir, dar vazão ao Espírito na nossa vida, porque o poder necessário para vencer o pecado é do Espírito. É obra de Deus. Quem vence o pecado é Deus, não é na força do seu braço. E aqui nós vamos ver isso. Eu listei aqui erros que são cometidos com muita frequência, na nossa vida. São coisas bem sutis, mas elas são bem reais. O primeiro ponto aí na página 11 é o seguinte. Eita, que eu tenho pouco tempo. Achar que precisa se esvaziar do pecado tão somente. Então tem gente, irmãos, que vai achar o seguinte: olha, se eu lutar contra o pecado e eu parar de cometer, sei lá, adultério, se eu parar de cometer fornicação, se eu parar de fofocar, se eu parar de beber, se eu parar de um monte de coisa,
do ponto de vista externo. Se eu parar de fazer essas coisas claras, essas obras externas, então eu resolvi o meu problema. Agora eu não peco mais. Só que a verdade, irmãos, é que o pecado ele é muito mais profundo que isso. Como eu disse, no pecado nós temos que considerar a profundidade dele. Porque você achar que você só resolve o problema do pecado quando você para de cometer algum desses atos, e aí, novamente, a mesma coisa que eu falei antes, se eu não falei do seu pecado, pode ter certeza que Deus está incluindo o seu pecado aí, assim como está incluindo os meus, para você matar, né? A realidade, irmãos, é que se esvaziar do pecado não resolve o problema. Porque, beleza, eu parei de fazer isso, mas e agora? Agora eu estou vazio. Beleza, volta a pecado. A realidade, irmãos, é que, assim como o apóstolo Paulo indica para a gente, tem que ter uma substituição. Nós nos deixamos, assim como Efésios 5, 18 ao 20 vai falar para a gente, nós nos deixamos encher do Espírito. O Espírito, ele nos preenche, e nos preenchendo, ele vai usar o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito vai combater essas obras da carne na nossa vida. E então, cheios do Espírito, não há espaço para a entrada do pecado, que precisa ser localizado, precisa ser reconhecido, e precisa ser enfrentado diariamente na vida do cristão. Mas é evidente que se você não está cheio do Espírito, dificilmente vai chegar a tentação na sua frente e você vai ser capaz de falar não, porque você não tem poder para isso. O segundo ponto de erros normalmente cometidos é buscar resolver o pecado só nos atos externos, sem considerar o pecado que vem do coração. Novamente, Mateus, do capítulo 15, versículo 15 a 20, que Jesus fala que, olha, não é os atos externos, mas é justamente o que sai da boca do homem que vem do coração. Ou seja, você tentar resolver o problema só externo, não resolve o problema. Porque você vai continuar pecando. Na verdade, irmãos, o pecado ele é tão sutil e tão profundo que mesmo numa ocasião tão simples da nossa vida, seja numa obra no ministério, por exemplo, o próprio pregador que vem aqui, seja a pessoa que for, seja eu, qualquer um está sujeito a isso, de sutilmente o pecado querer buscar vanglória, buscar com que a gente busque vanglória para nós mesmos, que busquemos que sejamos orgulhosos quanto ao que nós estamos falando. E a realidade é que, combatido pelo Espírito, isso não vem de nós. Uma obra de caridade, quando você ajuda uma pessoa em dificuldade, você olhar e, por causa do pecado, vir assim no seu coração aquele estalo e falar: ah, você está fazendo isso porque você é bom, porque você é mais importante, porque você é melhor que ele. E não é. E a realidade é que o pecado ele é muito sutil. Não perceber a forma como ele trabalha internamente é ignorá-lo e deixar ele trabalhar ativamente e de forma liberta dentro de você. E aí você pode parar de fazer o que você quiser do lado de fora, mas o problema dentro nunca foi resolvido. Você estará sendo derrotado pelo pecado continuamente. E o terceiro ponto é achar que podemos, e esse eu acho que é o ponto mais profundo da questão, nós acharmos que podemos resolver o problema do pecado na nossa própria força ou por métodos inventados por homens. Irmãos, é como acho que não vou falar isso, para não dar problema, mas a questão, irmãos, é que, tipo assim, muitas vezes a gente acha que, olha, se eu agir dessa forma e não dessa forma, então eu vou conseguir vencer o pecado na minha vida. Irmãos, quantas vezes você não já lutou contra algum pecado diariamente e você talvez tenha sido derrotado com certa frequência por esse pecado, tentando aplicar diversas estratégias para resolver esse problema? Quantas vezes? Ih, meu tempo está acabando. 10 minutos eu encerro, irmãos.
Então, nesse sentido, irmãos, quantas vezes isso não aconteceu? Quantas vezes isso não foi realidade na sua vida? Você falou, não, agora eu vou fazer isso daqui, e quando eu fizer isso daqui, então eu consigo. Eu vou usar como exemplo aqui, a gente tem duas realidades de como a gente tenta resolver o problema do pecado de uma outra forma, e eu quero ler esse texto porque eu acho ele muito interessante. A gente pode tanto usar métodos inventados por homens, no qual a gente acha que, tipo assim, se a gente for e fizer determinada coisa tantas vezes, então nós não mais seremos derrotados por esse pecado. E a realidade é que não é assim que funciona. Eu vou fazer a leitura de Oséias, no capítulo 5, versículo 13 a 15, e o texto vai dizer para a gente o seguinte: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga, porque para Efraim seria como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu o despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados de madrugada, me buscarão. Então, irmãos, a grande questão é que muitas vezes, e com certa frequência, é possível que nós busquemos resolver o problema do nosso pecado em diversas coisas, menos em Deus. A gente busca a ajuda do pastor, a gente busca a ajuda do colega da igreja. Tudo bem, Deus pode usar essas pessoas para te ajudar a superar o pecado, mas dificilmente, às vezes, a gente busca todos esses instrumentos para vencer o pecado na nossa vida, só que a gente não busca Deus. E o poder para vencer o pecado está nele. Não está em qualquer método inventado. Não está em qualquer conselho dado, tão somente. É o poder dele quem transforma, quem vence o pecado. É a obra de Cristo manifesta por meio do Espírito na nossa vida. A gente tem um exemplo na história de, às vezes, as pessoas acharem que se elas se autoflagelarem, né, ou seja, se baterem, né, elas, punindo o corpo, elas vão resolver o problema que, na verdade, vem do coração. Porque, tipo assim, o que me leva a fazer essas coisas é justamente o que me guia, que é interior. E o que me guia é o meu coração, são os meus pensamentos. Não é o meu corpo só reage ao que está dentro de mim. Ele só age conforme o que tem dentro de mim o comanda a fazer. Então é um ato de tentar resolver o problema que não resolve. Se o poder é do Espírito, por que eu tenho o dever de mortificar a carne? E agora você fala para mim, beleza, você está falando que é tudo obra do Espírito. Você está falando que é o Espírito quem vence, é o Espírito quem faz, é o Espírito quem tem poder. Então, beleza, se é o Espírito quem faz, então qual é a minha função na questão? Bom, Paulo falou para a gente mortificar o pecado. Para quem era a ordem? Para nós, cristãos. E a questão é que muitas vezes, irmãos, o que pode ser um erro, né, é a gente achar que, e olha como o pecado ele trabalha de forma sutil, é nós falarmos assim, nossa, eu estou sendo tentado, sabe como que eu vou vencer o pecado? Eu vou ler a minha Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, e todas essas coisas, eu vou meditar na palavra, eu não sei, eu vou fazer essas coisas, e então essas coisas vão me fazer vencer o pecado. Errado. E engraçado, vocês vão falar, você está louco o que você está falando? Na verdade é errado, irmãos, porque não são essas coisas que vão te fazer vencer o pecado. Porque você está indo pela sua própria força. Não, beleza, eu vou orar para vencer o pecado. Olha o critério, a forma como eu estou falando. Eu vou orar para vencer o meu pecado. Eu estou colocando a força em mim, de que se eu for e eu orar, então eu vou vencer o pecado. A questão e a diferença está aí, eu oro para que
o Espírito tem espaço na minha vida para operar e vencer o pecado. Eu me deixo encher do Espírito de Deus por meio da oração, por meio do jejum, por meio da meditação, por meio da leitura da palavra, e então esse relacionamento mais profundo que eu tenho com o Espírito fará com que o Espírito tenha espaço para manifestar o poder dele contra o pecado. Porque ele é muito mais poderoso que o pecado, afinal, aquele que está em mim é muito maior do que está no mundo. E eu tenho mais 5 minutos. Eu fico falando isso mais para me lembrar, eu acho. Então, nesse sentido, irmãos, perceba, se você não tem tentado utilizar até mesmo métodos e vou colocar assim, armas espirituais que Deus tem concedido a nós como cristãos para vencer o pecado, fazendo dessas armas uma arma nossa para vencer o pecado. Só que a realidade é que esses são métodos que nos aproximam de Deus e que dá a possibilidade e a vazão para o Espírito operar na nossa vida. Porque, e eu vou citar um exemplo aqui, quando a gente olha para Mateus 4, por exemplo, lá na tentação de Jesus, o texto diz para a gente o seguinte, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, que engraçado a forma como isso daqui acontece, como o cenário se dá, porque Jesus não jejuou, imagino eu, com a finalidade de o jejum vai vencer o pecado. Não, Jesus, ao jejuar, se aproximava mais de Deus, se relacionava, estava mais íntimo à presença de Deus na vida dele. O que é engraçado é que Jesus ele vem aqui, nessa realidade, em um cenário que ele tem conhecimento da palavra, aplicando essa questão na vida de Jesus é um pouco complexo da gente tratar, porque nós vamos estar falando sobre o ministério de Jesus, sobre o ministério do Espírito na vida de Jesus. Eu não estudei sobre esse tema ainda, não tive a oportunidade, então eu não sei o suficiente para usar esse exemplo. Mas é uma realidade ali que o texto nos retrata, de que o Espírito estava com Jesus. Porque, irmãos, olha alguns elementos importantes. Eu vou dar o exemplo do pecado da glutonaria, por exemplo, que está na página 13 aí. Primeiro ponto é a importância de conhecer a palavra. Nós buscamos conhecer a palavra, entender a palavra de Deus, para saber o que Deus nos direciona e o que Ele busca para a nossa vida. O que Ele nos direciona na nossa vida. Para que então, quando chegam esses momentos, a gente saiba, olha, isso daqui não deve ser feito, isso daqui é pecado. Só que a realidade, irmãos, é que essa palavra, você pode saber que é errado o que você tem para fazer na cara da tentação, mas assim, se você não tiver, vou colocar um modo meio pentecostal aqui de falar, se você não tiver no poder do Espírito, a realidade, irmãos, é que você vai saber que está errado, mas você vai pecar, você vai ceder à tentação do mesmo jeito. Porque a realidade é que quando você chega na frente da tentação, o Espírito usa a palavra que Ele inspirou para te lembrar e te fazer perceber, olha, isso daqui é pecado. E aí existem duas possibilidades, duas formas de você lidar com isso. Quando você está em frente à cara da tentação e o Espírito trouxe à sua mente que seguir por aquele caminho vai dar ruim, vai dar problema. E esses dois caminhos são os seguintes. O Espírito diz, corre do pecado. Se você tiver ali em um relacionamento profundo com o Espírito, se você se deixou encher do Espírito, segundo Efésios 18, e aí no versículo 19 vocês encontram algumas formas e indicações que o apóstolo Paulo nos dá para nos enchermos do Espírito, além dos já citados aqui, oração, leitura da palavra, meditação. Justamente nesse tipo de cenário, o pecado fala, olha, corre, sai daí,
corre da tentação, foge daí. E se nós não estivermos firmes, e o poder de Deus, por meio do Espírito Santo, não estiver operando na nossa vida, nós vamos ceder. E aí tem duas possibilidades aí dentro. A sua carne e você dizem o seguinte: se você, mesmo que conheça a palavra, ainda assim não estiver com o Espírito, operando na sua vida, né? Nesse sentido. Só um pouco e eu paro na hora certa. Não, eu só vou tocar assim, eu só vou começar, mas assim, eu vou parar. Na hora que eu ver que está dando ruim, eu vou parar. Só que a grande realidade, irmãos, é que existem duas possibilidades aqui dentro, quando você age segundo a sua carne. Você não consegue parar, e a prova de que você não consegue parar é que se isso te tenta e vai te levar a pecar, você nem devia ter começado. E pior que isso, você começa sabendo que vai pecar. Você já sabe que se você for, você vai pecar, mas você vai mesmo assim. Por quê? Porque é você quem está agindo, é a sua carne quem está guiando. E eu tenho que andar mais rápido para terminar isso logo. Eu vou fazer a citação do John Owen e depois de ler a citação dele, eu falo sobre a condição e a questão da ética cristã, eu encerro rapidinho. Aquele que luta sem o Espírito à frente se encontra na triste situação em que se vê forçado a lutar contra o pecado por causa da lei, mas não tem vigor para o combate. Não pode deixar a luta, mas não pode jamais vencer. Ponto é como homens lançados... buguei, calma aí. Mas não pode jamais vencer, portanto, porque é como homens lançados, né, às espadas dos inimigos para serem mortos. A lei os empurra para a frente e o pecado os faz retroceder. Às vezes chegam mesmo a pensar que derrotaram um pecado, quando somente levantaram poeira que os impede de vê-lo. Quer dizer, transtornam os sentimentos naturais de temor, tristeza e angústia, que os levam a crer que o pecado foi vencido, quando não foi sequer tocado. Quando estiverem frios, precisarão retornar à batalha, mas a concupiscência, que eles consideravam morta, reaparece incólume. Ou seja, a pessoa ela se vê necessariamente naquela situação: eu preciso cumprir a lei, eu preciso fazer a vontade de Deus. Então ela quer correr para fazer a vontade de Deus. Mas quando ela chega perante o pecado, perante a tentação, ela não tem poder para vencer o pecado, então ela é obrigada a retornar. E ela perde de novo. Essa é a situação da pessoa que não está agindo segundo o poder do Espírito, que não se encheu do Espírito, que não tem o fruto do Espírito para contrapor o pecado. 2 minutos. Então, aqui, né, o texto vai fazer uma contraposição para a gente no capítulo 8 de Romanos, no versículo 13, que ele vai colocar aqui uma contraposição. Mas, se. Então, irmãos, tudo isso que eu falei até agora, para você vencer o pecado por meio da obra do Espírito, é o Espírito quem opera em nós, para que nós vençamos o pecado. Essa contraposição que o texto faz para a gente, essa condição colocada, é que o mas expressa a ideia oposta em relação à ação e ao resultado dela, mostrado na primeira parte do versículo. Ou seja, aquele que anda pela carne, ele certamente morrerá. Esse é o resultado. O mas, ele coloca aqui, olha, se você fizer o contrário disso, então acontece isso daqui. E aí ele coloca uma condição. Qual é a condição? A condição do cumprimento da promessa só vai ocorrer, ou seja, vocês só certamente viverão se todas as etapas que foram propostas, elas forem cumpridas, que é mortificar a carne por meio do Espírito somente. Que é você deixar-se encher do Espírito para que então você tenha poder para vencer o pecado na sua vida. Se não, você atende à consequência anterior, que é que você vai morrer nos seus pecados. Então aqui, para encerrar, aqui brevemente eu teria a questão da ética cristã, e eu acho que eu exagerei no tempo mesmo. Peço perdão aos irmãos,
e perdão ao pastor em todos os sentidos. Bom, basicamente eu teria que falar acerca da ética cristã e seguir a ética cristã, mas de forma muito básica. Eu coloquei uma lista de alguns, e eu creio que o Ítalo já falou isso muito bem na semana passada, então eu não acho que eu precisaria tratar muito profundamente do assunto, mas vocês podem ler os slides e ler o que o texto bíblico está falando, e estabelecer esses princípios, essas verdades para as suas vidas. Entender o que o texto está falando. Perceber as consequências de fazer ou não fazer isso daqui que o texto está falando. Porque muito mais do que Deus querer pessoas que saibam o que a palavra dele diz, é Deus querer que as pessoas saibam o que a palavra dele diz e saibam as consequências de segui-la ou de não segui-la. E a grande questão é vocês olharem e estudarem isso, terem isso em mente. Basicamente, quando você supera o pecado por meio do poder do Espírito, então você tem aquele mar de rosas da palavra de Deus, aquela possibilidade de desfrutar do que a palavra de Deus nos oferece. E esses conceitos enumerados aqui, a partir da página 16, eles dão a nós a oportunidade de percebermos como o pecado de percebermos o que guia e o que pode guiar a nossa vida, que é a própria palavra de Deus aplicada nela. É importante conhecer a vontade de Deus. E ela é revelada para nós. Você pode ler a sua Bíblia e saber o que Deus quer para a sua vida. Então, por esse motivo, que você possa estudar esses conceitos, a palavra de Deus e saber o que Deus quer para você. E dessa forma, peça que Deus, por meio da oração, faça com que o Espírito transforme o seu coração, transforme os seus valores, que seus valores passem a ser esses descritos aqui, e não mais os seus próprios valores, os valores das suas vontades. Para concluir, eu farei a leitura da nossa conclusão, e assim diz: concluímos que para vencer o pecado, nós dependemos totalmente da obra de Deus em nós. E nossa função nesse processo é ativamente nos deixar sermos dominados pelo poder e ação do Espírito em nossas vidas, por meio da oração, jejum, meditação, leitura da palavra, louvores e etc. Dependendo e confiando que Ele é poderoso e sábio para nos guiar em todos os caminhos e batalhas que traçarmos contra o pecado, ou que travarmos contra o pecado, sabendo que esse deve ser percebido e enfrentado diariamente e constantemente até o fim das nossas vidas, para que então possamos desfrutar da vida abundante que há em Cristo. O melhor de mortificar o pecado, irmãos, é que nós podemos ter comunhão com Deus. É porque quando nós matamos o pecado, então há espaço para nós vivermos a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu oro para que Deus use essa palavra para falar aos corações, porque eu creio que é um tema extremamente importante. E é isso. Deus abençoe. Que você tenha um ótimo dia na presença do Senhor. Amém.